Escândalo na Indy e McLaren com atualizações, vamos falar sobre isso agora. Você já sabe das promoções que estão rolando na Instant Gaming e na Paddock BR. Na Instant Gaming tem jogos excepcionais pelos melhores preços. Entra pelo nosso link aí na descrição, você não vai se arrepender. Olha só os que estão aparecendo aí na sua tela. E na Paddock BR você tem casacos novos, belíssimos de Lotus, McLaren. E também a promoção de Dia dos Namorados em compras acima de R$350, você leva uma camiseta com o cupom AMORZÃO. Você já coloca no checkout, inclusive, a camiseta a mais na hora de fazer a compra. Em compras abaixo dos 350, você coloca o cupom Ressaca Motor. Entre pelos links aí na descrição. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, nós vamos fazer o inverso hoje. Nós vamos começar com Fórmula 1 e depois nós vamos para a Indy. É algo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no canal, mas é o seguinte: a McLaren destacou que, apesar dos esforços, não conseguiu alcançar Max Verstappen em Imola, nós bem sabemos disso. Tem aí a questão da performance, tem agora toda a questão da diretiva técnica, afetou, não afetou, o que aconteceu? Se você não viu o vídeo, dê uma olhada no vídeo que postamos hoje mais cedo, porque é importante, pode sim impactar, quem sabe, o restante da temporada. E o André Stella está avaliando cuidadosamente as atualizações para o MCL 39, evitando pressa para garantir a efetividade das mudanças, especialmente diante da melhoria da principal concorrente, que é a Red Bull, nesse Grande Prêmio de Imola. Com um cenário competitivo mais apertado, a McLaren reconhece a necessidade de melhorar o seu desempenho para enfrentar a Red Bull e, quem sabe, até mesmo uma Ferrari ou Mercedes, dependendo do que acontecer de Barcelona em diante. Então a McLaren entende que o campeonato não está na mão, que eles precisam se manter um bom desempenho, um desempenho forte em todos os tipos de pista, com o gerenciamento de pneus, etc. E eles não vão simplesmente tacar a atualização a rodo, eles vão estudar tudo aquilo que está acontecendo em termos de atualizações para não cometer erros, que é uma coisa que a gente já falou inúmeras vezes aqui no canal, como as equipes têm errado muito a mão nas atualizações nesse regulamento do efeito solo, falando que vai ganhar performance e acaba perdendo. A gente tem aí Ferrari como exemplo, Mercedes como exemplo, Red Bull como exemplo, Aston Martin como exemplo e por aí vai. Todas as equipes em algum momento passaram por isso, inclusive a McLaren mais para o início do regulamento. O ponto-chave aqui é, a McLaren não somente identificou que necessita melhorar o seu carro, como levou um choque de realidade ali em Imola, que talvez não estivesse esperando. Talvez não estava esperando, porque o próprio piloto da equipe, o Piastri, falou que não esperava isso, essa performance da Red Bull, achava que ia passar o Verstappen fácil depois que foi ultrapassado, e o Lando Norris também falou que não estava esperando o desempenho da Red Bull. Então, como dizem, a McLaren foi pega de calça curta. E se isso vai ter uma reviravolta na temporada ou não, a gente só vai entender depois de Barcelona. Mônaco não é muito parâmetro, a gente sabe que é uma prova muito específica, todas as equipes terão configurações específicas para Mônaco, você não tem necessariamente chance de ultrapassagem real ali, então é uma prova que a gente não leva em consideração para performance pura. Barcelona, que é uma pista já conhecida por exigir um bom equilíbrio de carro, um bom acerto de carro, e também onde vai ter a nova diretiva, a gente vai então começar a entender como está esse grid da Fórmula 1, e eu quero a sua opinião aí nos comentários. Agora eu quero conversar com você sobre o escândalo da Indy que está pegando aí durante essa semana. Durante o qualifying para a Indy 500, nós tivemos uma bomba saindo da IndyCar. A corrida em si é no próximo domingo agora, nós teremos final de semana de Mônaco e Indy 500, como é de praxe, né? Basicamente todo ano é a mesma coisa. E o que acontece nessa brincadeira? Os carros da Penske foram pegos, na verdade, um carro foi pego, a gente tem que colocar esse asterisco aqui. Um carro foi pego, que é o do Newgarden, e ele estava com um atenuador traseiro modificado. O carro do Will Power não foi pego inicialmente na inspeção, mas também foi punido, os dois vão largar do fundo do grid. E o terceiro carro da Penske, por exemplo, do McLaughlin, não foi afetado, ele não foi punido. Mas o que aconteceu aqui? Por que o atenuador é importante? O atenuador é uma peça retangular que fica na traseira do carro e está ali, inclusive, encaixada na caixa de câmbio. E tem duas funções primárias. A primeira delas é absorver o impacto numa batida e a segunda é reduzir a força G para o piloto. Então são duas funções importantes, legais. Só que é uma peça que você não pode fazer determinadas modificações
e a Penske foi lá e deu uma suavizada nas bordas, na superfície dessa peça, o que pode gerar um ganho de performance, principalmente em circuitos ovais em que você tem top speed, porque seria um ganho de velocidade máxima. E a Indy, como bem sabemos, é uma prova icônica justamente de top speed. Só que o ponto aqui disso tudo é que, pelo que está sendo dito nas matérias que você confere aí na descrição, sempre recomendo, leiam as matérias, eu deixo as fontes sempre para vocês, dos jornalistas e tudo mais, está sendo dito que não houve necessariamente ganho por parte da Penske e que a modificação foi muito mais estética do que necessariamente por performance. Eles receberam um lote diferente, vamos assim dizer, e decidiram suavizar as bordas. Na prática, de acordo com os dados, eles não tiveram ganho de performance, mas ainda assim infringiram o regulamento ao modificar uma área que não pode ser modificada. O presidente da IndyCar veio a público falar que é um escândalo, e inclusive é o segundo grande escândalo em pouco tempo, em 2 anos, da Penske, o que não fica nada bom para eles. Só que o grande questionamento agora que entra, com a punição de que ambos os carros estarão largando do final do grid, ou seja, um prejuízo enorme, mas existem 2 grandes perguntas aqui que estão intrigando o pessoal da Indy. A primeira é, como é que a inspeção não viu isso antes, sendo que está sendo dito que eles estavam há meses, ou pelo menos 1 ano, se utilizando dessa peça modificada? Como é que a inspeção da Indy falhou por 1 ano em achar essa modificação na peça? Ok, é uma peça pequena, você já deve ter visto a imagem aí na sua tela, mas ainda assim, como que não viram isso antes, já que a inspeção, em tese, é uma inspeção detalhada? Você vai olhar ali determinadas partes que podem gerar ganho, etc. Será que é justamente porque não há uma margem de ganho grande ali naquela região, ou não há uma margem total de ganho? Pode ser. Ainda assim, a primeira pergunta é, como é que eles falharam nas inspeções? Inclusive, uma das matérias fala isso. E a segunda grande pergunta aqui é o seguinte, se eles não tiveram ganho de performance, mas ainda assim infringiram uma regra diretamente, a punição de ambos os carros largarem do final do grid, lembrando, um passou na inspeção e o outro não, mas os dois tinham a peça modificada, ambos largando do final do grid e ainda tomando multa de 100 mil por carro, essa punição foi justa, foi proporcional? Porque se não há ganho de performance, então o que está sendo alegado? É simplesmente a brecha do regulamento? Olha, eles burlaram o regulamento. Ok, eu concordo, vai ter que ser punido. Burlou o regulamento técnico ali, não tem muito o que você fazer. É algo direto, é preto no branco. Existe uma área cinzenta ali na Fórmula 1 que a gente fala muito, mas a Indy é muito mais simples nesse sentido. Será que foi proporcional? Será que às vezes só a multa não seria o suficiente? Às vezes você aumentava a multa, né? Ao invés de ser 100 mil para cada, você colocava ali uns 500 mil para cada, 1 milhão para cada, enfim, uma multa mais dolorida. Se não houve ganho de performance, vale a punição? Aí, obviamente, eu quero saber também a sua opinião nos comentários. Mas fato é que é o segundo grande escândalo da Penske em 2 anos, parece que o outro foi do push to pass, e eu quero saber a sua expectativa para a corrida e para a Penske nessa prova de recuperação que eles terão que fazer. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!